Oi, seres humanos, aqui é a professora Monique, esse é o História de Noah. Então, nesse vídeo a gente vai começar uma nova série aqui no canal, que é onde eu vou indicar livros para professores poderem usar nas suas aulas de literatura. Então, livros que eu considero por algum motivo bons, né? E porque que seria interessante trabalhar eles com os alunos em sala de aula, livros não tão conhecidos. Então tá, então solta a vinheta e daí a gente já fala sobre ele depois. Antes de começar o vídeo, né, que eu vou falar sobre o livro Sem Fôlego, do Brian Selznick, lembrem de dar uma curtida, de compartilhar, né, com os outros professores que você acha que pode ser útil a indicação desse livro. E qualquer coisa, fazer comentários aqui embaixo. Ele é um livro muito especial. E ele, vocês podem ver aqui, ele parece ser grandinho para você trabalhar numa sala de aula. E quando eu olhei, eu falei, meu Deus, meus alunos não vão ler esse livro, ele é muito grande. Para alunos de ensino fundamental, ele tem 600 páginas. Mas ele tem uma coisa sensacional que ele é contado tanto em ilustrações quanto em textos. Então, a gente consegue ver aqui, tem uma parte em texto, outra parte que contém ilustração. Para começar, eu vou ler uma frase que eu acho que é a melhor frase desse livro, que é: fracassar é duro, mas pior é nunca ter tentado obter sucesso. Que eu acho que é a essência realmente desse livro, é essa frase. Então, como vai ser isso? A primeira parte escrita conta a história de um personagem, que é o Brian. E a segunda parte, e a parte ilustrada conta a história dessa outra personagem, que é a Rose. Então, por que esse livro é especial? Ele já é sensacional por misturar a ilustração com a narração escrita. Então, mistura ali dois gêneros que as crianças gostam normalmente, que é os quadrinhos, né? Só que de uma forma especial. Ele não vai fazer isso em forma de quadrinhos, realmente. Ele vai fazer cada folha, normalmente, um quadro da história. E daí, a história da Rose, que é contada em ilustração, é legal porque você consegue ver todas essas características ali que ela tá vendo, ela tá sentindo, e a ilustração desse livro é sensacional. Você consegue realmente ver as expressões dessa personagem, até porque ela, spoiler já, né, porque o livro é muito importante, ela é surda. Então você vai enxergando esse mundo junto com ela, você não consegue ouvir nem passar isso para palavras, o que é muito... que é uma experiência bem transformadora. Então tá, os dois personagens são surdos, então tanto o Brian quanto a Rose, e o Brian ele começa a ter uns problemas auditivos e daí já logo ele já fica realmente surdo. Então vai introduzir para as crianças esse mundo que, apesar de vivemos num país onde 5% da população do país é de surdos, a gente não tem um contato, se não faz parte dessa comunidade, a gente não tem um contato com essa cultura. Então vai apresentando pra gente o modo de viver deles. Então, como eles conversam, que é por língua de sinais, de como eles se esforçam para ter esse contato com as pessoas ouvintes. E como essas pessoas ouvintes não se esforçam de nenhuma forma para conversar com as pessoas que têm algum tipo de deficiência auditiva. Então, você vê que, tipo, as pessoas não se esforçam nem pra escrever ou pra aprender língua de sinais. Se você pensar que 10 milhões de pessoas no Brasil, isso em 2010, agora vai sair um censo novo, então vai ser maior isso, provavelmente, são surdas e se comunicam por línguas de sinais, e se você pensar que essas crianças, né, são educadas bilíngue, tanto em línguas de sinais como em língua portuguesa, por que as crianças ouvintes não são educadas também bilíngues, tanto aprendendo línguas de sinais brasileira quanto a língua portuguesa? Então você pensar nisso. E o Sem Fôlego, ele é bem sutil em falar desse mundo, apresentar isso, mas não de uma forma, tô apresentando o mundo que você não conhece. Ele só mostra mesmo a realidade, é natural. A vida deles é assim, ele não faz toda uma introdução. E você vai vendo como essas crianças e essas pessoas são subestimadas durante a vida delas, tipo... E aqui o livro quer destacar muito o fato delas serem
indivíduos que têm capacidades, que elas podem fazer as coisas sozinhas como qualquer outra criança, e que elas têm direito a ter uma vida e ter sonhos e correr atrás desses sonhos, que elas não precisam de sempre ter alguma muleta, né, uma pessoa levando elas sempre. E isso é muito bonito, porque aqui os dois personagens, em momentos diferentes, históricos diferentes, vão sair pro mundo para realizar os sonhos deles. A Rose, o sonho dela é conhecer Nova York, que ela mora em Nova Jersey, que é ali do lado, e ela consegue ver Nova York pela janela dela, mas ela nunca pode ir lá sozinha. E ela vai num determinado momento, e ela consegue se conectar com essa cidade, se virar lá sozinha, e daí é ali que ela consegue ter essa independência. O Brian também, ele tem um sonho e ele quer fazer uma determinada coisa, que eu não vou falar porque é spoiler. Na verdade ele também quer ir pra Nova York, não é tão spoiler assim. E ele faz essa viagem sozinha em um determinado momento ali. E vai mostrando como eles conseguem sim se virar. Aquele negócio de quem tem boca chega a Roma. E como eles mesmo não falando, no caso o Brian, como ele era ouvinte e depois ficou realmente totalmente surdo, então ele ainda falava. Mas como eles têm um cérebro, eles conseguem utilizar diversas formas para se comunicar com as pessoas que não fazem questão nenhuma de se comunicar com eles. E de como isso é possível. E o livro não é só isso, gente. Isso que é o mais impressionante. A gente entra muito nessa comunidade, nessa cultura surda, mas os dois personagens são apaixonados pelo Museu Americano de História Natural, que é aquele museu que tem representações vivas de animais, que é muito famoso, que é aquele museu muito famoso que fica em Nova York, que tem até o filme Uma Noite no Museu, onde tem lá os esqueletos dos dinossauros, que é a mais visitada, né, do museu, que é a parte onde tem os esqueletos montados em forma reais. Aí tem também o maior meteoro do mundo, aí tem que já conseguiu, né, ser levado para um museu e tudo, que já caiu na Terra, na verdade. Aí que tem as representações da vida marinha em tamanho natural, então tem lá a baleia gigante, tem o tubarão, tudo representações da vida em forma real. Tem o planetário, esse museu que tem várias alas, né, e eles são aficionados, essas crianças que aparecem no livro são todas aficionadas por essa história natural, né, por esse museu de história natural, onde você consegue ver realmente esses animais e essas comunidades, porque daí também tem os animais típicos norte-americanos, tem os indígenas norte-americanos, todo esse registro dessa vida na América do Norte. Então, isso é sensacional, porque você pode trabalhar isso mostrando tanto filmes, e na internet tem passeios online por esse museu e mostram as alas principais. Tem até o documentário sobre esse Museu Americano de História Natural no YouTube, que é muito interessante, que os alunos podem visualizar. E o interessante desse livro ser ilustrado que várias cenas dele no museu também são. Então aqui é uma parte que tem os desenhos, né, de como é o teto do museu, com os animais. Então as crianças elas podem realmente visualizar esses animais e essa vida diferente, de como é interessante. Então tem aqui a entrada do museu e de como é isso, né, que daí fica... Eu acho que para as crianças isso fica mais visual do que apenas descrever essas trocentas mil coisas que tem no museu. Então é legal porque você acompanha essas duas histórias nesse lugar muito interessante. E você pode fazer vários paralelos e trazer várias outras atividades, essas curriculares, para trabalhar junto com esse livro com as crianças. Então, Sem Fôlego, do Brian Selznick. Eu acho que é isso. Ele é americano e ele fala que ele sempre quis, desde que ele entrou no Museu de História Natural pela primeira vez quando era criança na escola, ele pensou, um dia escreverei um livro que se passa nesse museu, porque ele é sensacional. Essa foi a indicação, né, de hoje. Espero que vocês tenham gostado e que aproveitem bem e leiam esse livro, gente, ele é sensacional. Eu li, tipo, literalmente em 2h30, porque o início ainda tem muito mais imagem, né, então você vai acompanhando as duas histórias e é muito sensacional. Porque enquanto ela tá entrando no museu há 60 anos atrás,
Ele também tá entrando, só que ele tá descrevendo com palavras e na parte dela tá sendo descrito isso com imagens, então, né? E é isso. Então, espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa eu vou deixar o link de onde comprar esse livro aqui embaixo. E até a próxima!